Olá, hoje vou falar-vos de dois livros de José Eduardo Agualusa. Um deles intitula-se Teoria Geral do Esquecimento e o segundo, O Vendedor de Passados. Mas é por este segundo que vou começar. O vendedor de passados chama-se Félix Ventura. É um albino que mora com uma osga e é esta osga que nos conta a história. É verdade, por mais estranho que nos possa parecer. É uma osga de uma espécie muito rara, é tigrada. Ela consegue rir-se como se fosse um ser humano, apesar de não falar. Mas ouve tudo o que Félix Ventura lhe conta, porque eles vivem como companheiros naquela casa, tendo em comum o facto de não suportarem o sol durante o dia e, portanto, estarem muito mais confortáveis à noite. Félix Ventura vende, portanto, passados. E os clientes dele são da chamada burguesia, que tem um presente assegurado, um futuro promissor, mas para trás não têm uma história que seja muito refinada para apresentar à sociedade onde se enquadram. Assim, procuram Félix para que lhes apresente toda uma genealogia familiar que lhes dê prestígio. Ele consegue-lhes tudo isso com direito a documentos e fotografias que autentiquem a história de cada um deles. Um dia entra pela casa de Félix Ventura um homem que não só pretende um passado, mas também um presente. Ou seja, ele quer um novo nome, quer ignorar quem é e passar a ser uma pessoa diferente. Inicialmente, Félix sente-se um pouco receoso dessa tarefa, mas o dinheiro fala mais alto e ele acaba por conseguir aquilo que o outro pretende. Este outro passa a chamar-se José Bushman e passa por uma transformação verdadeiramente impressionante. Torna-se até amigo e frequentador da casa de Félix Ventura. José Bushman é fotógrafo de guerra e, em determinada altura, pretende fotografar a vida de um mendigo que se esconde numa sarjeta da cidade. Mas este mendigo vai ser aqui uma peça-chave para deslindar o passado que há de vir ao encontro de José Bushman da forma que menos se espera. Nesta história entra também Ângela Lúcia, uma rapariga cheia de luz por quem Félix Ventura se apaixona e ela por ele. Ângela Lúcia tem o corpo todo marcado, mas isto só a osga vê, porque ela não permite que Félix a observe da cintura para cima. Uma madrugada, são surpreendidos por José Bushman e pelo mendigo. E é aí que vão ser confrontados os parentescos que existem e as verdades sobre o passado de todos. Acontece que José Bushman chamava-se, na verdade, Pedro Gouveia, foi perseguido por Edmundo, o mendigo, e este, no tempo em que era comunista assumido e praticava atos de verdadeira tortura, acabou por matar a esposa de Pedro Gouveia e torturar a bebé, que não é nem mais nem menos do que Ângela Lúcia,
portanto, filha daquele que agora se chama José Bushman. O curioso é que Ângela Lúcia também é fotógrafa, mas fotógrafa da luz. E por isso há aqui quase que uma contradição propositada de opção de vida, de passar da sombra para a luz. O que acontece é que, no fundo, é a própria Ângela Lúcia que vai pegar na arma que está em cima da mesa e que foi ali deixada pelo pai e acabar com a vida de Edmundo. Félix Ventura sofre com este desfecho dos acontecimentos, mas há de chegar o momento em que lhe perdoa e que irá à procura dela. No entanto, ficamos aqui com toda uma série de questões de como as pessoas, por vezes, ao querer reinventar-se, acabam por cair na armadilha de se confrontar com aquilo que um dia foram e fizeram e com tudo o que isso pode acarretar quando vier a lume. No segundo livro, Teoria Geral do Esquecimento, vamos assistir à fase da independência de Angola, em que uma mulher, Ludovica, que mora com a irmã e o cunhado, uma noite fica sozinha porque eles não regressam a casa e ela não consegue localizá-los, sendo ameaçada de que deverá entregar coisas que tem em casa e que nem sequer sabe que as tem, para que a irmã e o cunhado continuem vivos. Mas ela, efetivamente, desconhece o que é que estas pessoas que a contactam pretendem. E à custa disso, à custa de outros que vão procurá-la pessoalmente ao apartamento, ela acaba por ter que cometer um assassínio. E à custa deste assassínio, vai erguer uma parede de tijolos e cimento à frente da porta de entrada de sua casa, onde ficará encerrada por 28 anos. 28 anos, esta mulher terá que ser muito inventiva para continuar viva, não só para comer, para beber, mas também de como passar o seu tempo sem enlouquecer. É que o mundo a esqueceu e ela esqueceu-se do mundo. E então tem como companhia privilegiada os livros e tudo aquilo que ela vai escrevendo por todas as paredes do apartamento. Um dia, tendo-se ferido, Ludo está numa situação muito crítica quando um menino que afinal já andava a viver lá em casa sem ela saber, porque entretanto estava a perder a visão, e, dizia eu, um menino que tinha entrado através dos andaimes do prédio do lado que estava a ser pintado, foi encontrar Ludo doente e com fome, e foi ele que a salvou, não só disto, mas também da solidão. É assim que partilham afetos, é assim que também partilham a vida e aquilo que esta lhes reservou. Um dia, Ludo há de voltar à vida da rua, digamos assim, à vida real. Mas, até lá, são-nos contadas histórias de muitas outras personagens excêntricas, das suas loucuras, das suas realidades e ficções, que nos levam a pensar onde começam e acabam os limites de cada uma destas coisas. Enfim, à custa da sua história, Ludo poderia escrever
a sua própria teoria geral do esquecimento, ainda que ela, volta à vida, teve toda uma outra vida, 28 anos, para esquecer, para ser esquecida. No fundo, um tema que parece agradar ao autor e que vai de encontro ao livro que vos falei anteriormente. E, quer num livro, quer noutro, há momentos em que nos confrontamos com laivos poéticos que nos fazem refletir e que nos dão delícia nesta leitura. Recomendo vivamente os livros de José Eduardo Agualusa e termino por hoje desejando que fiquem bem.